E hoje eu estou aqui para trazer para vocês um vídeo onde Deus usou um irmão para falar com a cantora Débora, que ela está sendo rebelde, que ela está desobedecendo a ordem do Senhor. Então eu vou deixar aqui para vocês ouvirem e verem o que o irmão está falando, tá bom, meus irmãos? Então ele diz que depois que o missionário Davi Miranda partiu, as coisas realmente mudaram, e nós sabemos que verdadeiramente, meus irmãos, mudou muita coisa, né? Só não vê quem é cego, só não vê quem não quer ver. Então a gente vê que está tudo mudado, vejo muitas pessoas tristes, e isso é muito lamentável, né, meus irmãos? Isso é muito triste, porque uma igreja que foi tão abençoada, uma igreja tão cheia de poder como era Deus e Amor, e hoje, meus queridos irmãos, a gente vê nessa situação, né? Nem todas as igrejas estão assim, tem muitas igrejas que os pastores ainda estão vivendo na doutrina da palavra de Deus, outros já se corromperam, porque hoje já não se prega mais a palavra de Deus, a doutrina sagrada. Melico, usos e costume. Não, o povo de Deus, ele tem a sua marca registrada. As pessoas de Deus não é igual às pessoas do mundo, né, irmãos? A Bíblia vai dizer que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia diz que sem a santificação nós não entraremos no céu, nós não veremos a Deus. Então nós temos que ser diferente, meus irmãos. O crente não pode ser igual às pessoas do mundo, não pode ter a mesma identidade das pessoas ímpias. Nós podemos ver que quando Eliseu, a Bíblia vai dizer que ele ia a Sunem, e ele parava na casa de uma sunamita, e aquela mulher, ela olha para ele e diz: eu vejo que és um homem de Deus. Então ali pelo testemunho daquele homem, né, pela maneira dele ser, né. Então nós somos, meus irmãos, um povo diferenciado. Nós temos que ser um povo não igual às pessoas do mundo, nós temos que ser diferente em todos os aspectos, né, meus irmãos? No caráter, nós temos que ser na maneira de vestir, de andar, de falar. O povo de Deus não se comporta como as pessoas do mundo. Já pensou, meus irmãos, os irmãos começarem a pintar as igrejas de preto e colocar aquelas cadeiras pretas e ali colocar aquele monte de luz, que tem igreja que já está fazendo isso, né? Eu vejo sempre as pessoas comentando aqui que tem igreja que já estão já enchendo de luzes, né? Coloca aqueles telões e ali coloca aquelas luzes e ali apaga as luzes e fica todo mundo ali naquelas luzes azul, verde, luzes vermelhas, né, ali no meio do povo. Então eu acho, irmãos, desnecessário essas coisas dentro da casa de Deus. Então são coisas que os membros não concordam. E você sabe que os membros é quem sustenta a igreja, né? Se os membros pararem de dizimar, realmente isso vai ter uma situação bem complicada lá para eles, porque a igreja é sustentada pelos membros da igreja. Então, irmão, Deus usa esse irmão e eu vou deixar ele aí falando, tá, meus irmãos, para que vocês possam ver, ouvir o que realmente Deus falou com esse irmão, para ele estar falando com a cantora Débora. Nós sabemos que a irmã Ireni, ela é a presidente da igreja, a Débora é a vice, mas nós sabemos que a irmã Ireni já não faz mais nada. Por quê, meus irmãos? Porque ela já está uma pessoa de idade, né? Ela já é uma pessoa de idade, então eu acredito que ela não se envolve mais com essas coisas, porque eu creio que é muito cansativo você ficar lidando com muitas igrejas, com muitos problemas. Então eu creio que isso fica mais para o Davi Neto fazer. E a cantora Débora, nós podemos ver também que a cantora Débora, né, ela sofreu um problema no coração, e eu acredito que ela também tem se ausentado desse trabalho de estar ali, né, trabalhando diariamente ali com as coisas da igreja, né, os papéis, essas coisas de reclamações. São muitas coisas, né, que eles ali têm que dar conta todos os dias. Então realmente não é fácil, né, meus irmãos? Então são muitas igrejas e o trabalho é árduo. Mas, meus amados irmãos, os membros ficam tristes, né? Por quê, meus irmãos? Porque nós podemos ver que eles realmente estão deixando de gotejar a palavra de Deus, de pregar a doutrina da Bíblia Sagrada. Aquilo que o missionário pregava, irmãos, tem que pregar, irmãos, né? Nós sabemos que não é usos e costumes, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, a igreja que não confronta com pecado, que deixa tudo na mesmice, irmão, não tem mais o Espírito Santo, não tem confronto de pecado, irmãos, então não tem como o Espírito Santo de Deus trabalhar. Então é muito triste, irmãos, muitas igrejas que estão aderindo o costume lá do Regenere, né? Estão trazendo mundanismo para dentro da igreja, esquecendo da palavra de Deus, esquecendo de pregar a doutrina, a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é com a verdade de Cristo que nós vamos vencendo, né, irmãos? Porque nós somos diferentes. A Bíblia vai dizer que somos chamados e poucos escolhidos. Então
Queremos nós ser escolhido por Deus. Porque não adianta você ser chamado, vir para a igreja, ficar ali só por número, né? Números são muitas pessoas, mas no dia que Jesus vir, ali você será lançado no abismo, porque você foi chamado, mas você não fez por onde ser escolhido. Então isso é muito triste. Então vamos fazer de tudo para nós ser escolhido pelo Senhor. Então não só ser chamado, mas ser escolhido. Porque do que adianta ser chamado e não ser escolhido? Então, meus irmãos, nós temos que prestar atenção nisso aí, porque eu fico muito triste, né, irmãos, de ver a maneira que a igreja chegou, uma igreja que era tão de oração, de doutrina, uma igreja que era uma igreja bem diferente das outras, e hoje nós estamos vendo dessa maneira. Eu, como ali, membro da igreja, participante, eu fico triste, né, de ver realmente como está hoje a Igreja de Deus é Amor. Mas nós sabemos que tudo isso é lícito, né? Nós sabemos que isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. E vamos ficar com Cristo, porque só em Cristo nós estaremos seguros. Deus abençoe, e vamos ouvir o que o irmão tem para falar aqui, da cantora Débora Miranda. Tem um alerta para a irmã Débora, né, irmã Débora? Você acreditando ou não acreditando, eu vou falar. As pessoas duvidando ou não. Irmã Débora, em nome de Jesus, encarecidamente, ao respeito pelo teu pai, ao respeito pela obra de Deus, que tanto ele lutou. Eu sei que o missionário, ele teve as suas lutas, as suas guerras, mas é rapidinho que eu vou dizer para você. Cuidado, tu vai pagar um preço tão caro, irmã Débora. Eu sei que eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela sua pessoa. Você é uma pessoa simpática, mas eu tenho que falar. Como Deus enviou os profetas para falar com os reis, para que eles tomassem cuidado, para que eles vigiassem, para que não colocassem as coisas profanas diante do templo. Eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, pare quanto é tempo. Pare, conversa com teu filho, fala para ele maneirar, fala para ele tomar cuidado com a obra de Deus. Esta obra, ela foi preço muito caro por esta obra. O missionário pagou. Então, cuidado, porque algo está para acontecer até o final desse ano que nós estamos vivendo. É um alerta de Deus para a sua vida. Pare. Não coloque a mão naquilo que é santo. Assim como, aleluia, a mão do Senhor escreveu sobre a parede. Mene, mene, tekel, faci, pesaste fosse na balança. Deus está mandando dizer para você nessa noite, querendo ou você ou não. Cuidado, você está acima da diretoria. Sua mãe está acima também de você. Se ela concordar com as coisas que está acontecendo, Deus vai tratar. A pior coisa é quando a pessoa serve a Deus, conhece a Deus, ouviu falar das coisas de Deus e continua no erro. Porque erro não é só adultério, não. É rebeldia. Você está sendo rebelde. Você está sendo rebelde àquilo que seu pai, missionário Davi Miranda, ensinou. A doutrina de Jesus. Amém? Cuidado. A Deus é amor vai estar na ruína. Vocês estão jogando a Deus é amor na lama. Cuidado. Essa é a mensagem de Deus. Acredite se quiser, mas é um alerta de Deus.